ponto de vista do que eu entendo serem os 3 pilares fundamentais para o empreendedorismo. Esses 3 pilares fundamentais, que eu vou falar com vocês aqui, sobre o que é o básico do empreendedorismo, seja qual for a atividade que a pessoa que ela vai trabalhar, não é? Se é uma atividade voltada para empreendedorismo, esses são os 3 pilares básicos. Bom, eu quero falar sobre visão, coragem e competência. Não tem imagem mais clichê do que a da águia. Não tem. Mas eu escolhi ela porque também não tem uma outra que vai representar essas 3 coisas que eu quero falar. Para você vencer como empreendedor, você não vai precisar só de visão, coragem e competência, não. Você vai precisar de, talvez, dependendo da sua área, dependendo do seu setor, você vai precisar de outras coisas também. Visão, coragem e competência. Se você não tiver uma dessas 3 coisas, não é possível você ser bem sucedido como empreendedor. O que é a visão? Visão é sonhar acordado. Tá? Visão é uma imagem que o seu cérebro cria, que você projeta, onde você está enxergando, você passa a identificar uma oportunidade, você passa a identificar alguma coisa que ninguém percebeu ainda, mas que você enxerga que daqui a pouco vão perceber. E que quando perceberem, não só você percebeu primeiro, quanto você já está na frente. Isso é visão. Visão é enxergar a tendência antes que ela se concretize. Visionário é quando você se posiciona e você vai questionar. O cara que enxerga é o cara que questiona. O cara que não questiona é o cara que aceita, segue a boiada, simplesmente segue o fluxo. É verdade. Mas quando você questiona, você também se coloca numa posição de enxergar alguma coisa que não tem ninguém trabalhando para enxergar. Você vai começar a enxergar aquilo que ninguém vê. Certo? Então a visão é fundamental. Ótimo. Agora, só a visão funciona? Além da visão, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter coragem. Se você tem uma visão, uma ideia, um projeto, mas não tem a coragem, sua ideia vai ficar na gaveta. E aí você vai ter que conviver com aquela situação. 3 anos depois, eu quase que eu fiz isso aí. Poxa, ia ser legal, né? Porque você não teve coragem. Só ter a visão não adianta. O cara teve a visão, agora ele precisa se mover. Ele precisa ter a coragem. Ele precisa enfiar a mão no bolso. Ele precisa correr algum risco. O que é coragem? Fui para o dicionário. A coragem, ela é firmeza de ânimo ante o perigo, os reveses e os sofrimentos. O cara que tem coragem, ele se move sabendo que ele corre o risco de ter reveses, são perdas, e ter sofrimentos. O cara que não tem coragem, ele enxerga a possibilidade dele ter esses problemas, e aquilo é suficiente para o cara parar. Porque o medo é parte natural do ser humano. Todos nós sentimos medo. Eu sinto medo. Você sente medo. E que bom que a gente sente medo, porque o medo é parte, inclusive, da nossa sobrevivência. Bom, aí esse cara teve visão, teve coragem. Só que na hora de pôr em prática, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter competência. Ele tem que saber fazer o que ele tem que fazer. Eu trabalhei com curso de inglês. Quando eu abri o meu negócio de curso de inglês, o que aconteceu? Eu já tinha 4 anos de experiência com uma rede de escolas de inglês. Então é fundamental o cara ter a competência. Certo? Então a competência é principal. E muitas empresas quebram nessa hora. Porque na hora de botar a mão na massa, o cara acha que empreender é ficar no ar-condicionado só. Na hora de botar a mão na massa, o cara acha que empreender não depende de um conhecimento técnico. Ele vai ter que ter o conhecimento técnico. E aí entra a competência.